Está começando mais um Papo Jovem que hoje vai edificar muito a sua vida. E hoje, um assunto que diz respeito à nossa saúde mental e emocional. E hoje, o nosso convidado é o Dr. Cléo Holanda, teólogo, psicólogo e pastor. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bom? É uma alegria muito grande poder estar aqui e bater um papo com essa galera jovem. Ah, que legal. Então, vamos começar. O senhor é psicólogo, né? E uma das maneiras da gente ajudar as pessoas da nossa volta é conseguir identificar um problema nelas. Assim, tenho visto que uma das maneiras da gente ajudar as pessoas da nossa volta é conseguir identificar que ela precisa de ajuda, que ela está passando por alguma coisa. Queria perguntar para o senhor como é que a gente vê os sintomas, né, de que uma pessoa precisa de ajuda. Os sintomas básicos, quando nós chamamos de um quadro de patologia, de doença, são dois. Quando na vida dessa pessoa, no seu cotidiano, ela começa a ter prejuízos pessoais, assim como também ela começa a ter prejuízo nas suas relações interpessoais. Mas eu acho que o importante, principalmente no período pós-pandêmico, onde nós descobrimos, vários desenvolvimentos de doenças emocionais, e também as questões de ansiedade, depressão, que foi muito presente nesse período da pandemia, as pessoas começaram a olhar para a saúde mental com mais carinho. E eu costumo dizer o seguinte: saúde mental, você cuidar da saúde mental é como você ir à academia. Você não precisa ganhar um sobrepeso, você não precisa ter um problema de saúde para frequentar uma academia. Então, o que eu costumo dizer? Por que você não cuida da sua saúde mental antes desses apontamentos, antes de você começar a ter prejuízo? Porque fazendo assim, você vai trazer ali uma prevenção à sua saúde mental. E tendo saúde mental, você vai conseguir lidar melhor com os problemas e as demandas da vida. Muito interessante. Pastor, o que tem assolado os jovens de hoje em dia? Olha, dentre tantos problemas que tem assolado os jovens, eu acredito que o mal desse século, de uma maneira geral, ou um dos males desse século, é a questão da comparação, onde através da tecnologia, através das redes sociais, você percebe nitidamente que acaba o indivíduo se comparando um ao outro. Fulano de tal é mais feliz do que eu, fulano de tal é mais próspero do que eu. E isso com um jovem gera nele uma pressão muito grande, gera nele um desejo de conquistar o mundo em 3 meses, em 3 dias, porque até, infelizmente, na internet existem muitas coisas boas, mas também existem muitas coisas ruins e acaba acelerando os processos. Por exemplo, uma coisa que pouco se fala, como o indivíduo, um jovem, quando ele sai da escola, com cerca de 17, 18 anos, ele já tem que escolher logo a sua profissão. Quando, na verdade, o cérebro de um indivíduo, ele acaba de ser formado com 25 anos. Então, vários gatilhos, pressões, das mais diversas, pressão da família, pressão da internet, a comparação, e ele já tem que tomar uma decisão de qual profissão ele vai seguir. E então, no quadro dessa comparação, acaba desenvolvendo um autocriticismo muito grande, que é o quê? Essa autocrítica severa. E isso acaba adoecendo muitos dos jovens. Então eu vejo que um dos malefícios hoje em dia do jovem é essa terrível comparação pautada na rede social, por exemplo. Doutor e pastor Cléo, como é que a gente pode aconselhar esses jovens a lidar com essa ansiedade? Olha, a ansiedade é uma emoção aprendida. Nós nascemos com 6 emoções primárias, que são o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e a surpresa. São emoções universais. A ansiedade é uma emoção aprendida, ou seja, que ela pode ser desenvolvida. E no período pandêmico que nós passamos, a ansiedade de muita gente desenvolveu de uma maneira muito forte. Então, quando você vai lidar com ansiedade, você tem que trabalhar das 3 maneiras que eu costumo dizer, dentre tantas. É o desenvolvimento de você ser mais tolerante às incertezas, você resolver o que é real e imediato e você aceitar as soluções imperfeitas. Por quê? Porque a ansiedade é excesso de futuro. E qual certeza que nós temos do futuro? Não temos nenhuma. Nós temos 2, na verdade. Uma que nós vamos morrer e a outra que nós, servos de Deus, acreditamos, que Jesus vai voltar. Um dia ele volta. Então, essa é a única certeza que nós temos. Então, quando você pauta
com um excesso de futuro, você vai evocar o quê? Insegurança e dúvida. E isso vai atacar o quê na sua mente? Uma vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade, quando você se encontra vulnerável, vai gerar estresse. Gerando vulnerabilidade com estresse, vai dar ansiedade. Então, o que eu costumo dizer? Que nós devemos aprender a lidar com as incertezas da vida, né? Porque nós não temos controle de todas as coisas, e fazer do dia de hoje o melhor dia das nossas vidas. O que a gente pode fazer hoje para que o dia seja bom, produtivo, um dia realmente abençoado? Então, isso você faça. E aceitar as soluções imperfeitas. Por quê? Porque muitas vezes eu projeto algo, mas não saiu do meu jeito. Mas aí, que nós que acreditamos em Deus, saiu do jeito de Deus, saiu do jeito que Deus quis, então eu tenho que ter essa quietude. Sabendo lidar com a ansiedade, nós melhoramos demasiadamente a nossa saúde mental. Por quê? Porque quanto mais eu luto contra a ansiedade, mais ela me afunda. A ansiedade, ela pode ser uma grande aliada, mas ela pode ser uma implacável inimiga, porque eu posso usar a ansiedade a meu favor. O salmista não disse? Assim como a minha alma anseia pelas águas, assim como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio por ti, ó Deus. Ou seja, o salmista, ele ansiando em buscar a Deus, ou seja, usando a ansiedade de maneira produtiva e positiva. Mas às vezes a gente usa a nossa ansiedade para as coisas erradas. Cara, que legal, cara. Que informação preciosa. Então, a gente falou sobre comparação, sobre ansiedade, e eu queria saber um pouquinho sobre o estresse. O estresse nada mais é do que o medo e a ansiedade de maneira fisiológica no nosso corpo, né? O estresse, ele pode ser desenvolvido de várias maneiras, mas vou dizer aqui, por exemplo, de duas maneiras que o estresse pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido por problemas não resolvidos, quando vão acontecendo situações na nossa vida e a gente não vai resolvendo, vai botando debaixo do tapete aqueles problemas. E outro também são os problemas sucessivos, né? Os problemas repetidos, melhor dizendo. Então, quando os problemas são muito repetidos, há um desgaste muito grande, porque você sai de um problema entre outro, sai de um problema entre outro. E isso faz gerar o estresse. E o estresse, Micael, tem 3 etapas básicas. O primeiro é a fase do alerta. Qual é a fase do alerta do estresse? É quando o nosso coração fica nervoso e tal, mas é aquele estado de alerta, mas que a gente resolve. E o problema acaba sendo resolvido e o estresse passa. O segundo já é mais complicado, o nível de estresse, que é o nível da resistência, onde o nosso corpo começa a dar alguns sinais de estresse. Por exemplo, sentimos cansaço, sem estarmos cansados, assim, não fiz nada para estar cansado, mas eu me encontro no limite. A minha memória de curto prazo já começa a ser afetada. As questões, né, as famosas doenças com it, gastrite, sinusite, rinite, tudo com it, tem a ver ou pode ter a ver com um fundo emocional. Então, essa fase da resistência, o nosso corpo, ele começa a assimilar o estresse e tenta lidar com ele. E isso é uma fase muito interessante para buscar ajuda, porque quando nós não buscamos ajuda na fase da resistência, podemos desenvolver a terceira fase do estresse, que é exaustão. E a exaustão já é mais complicado, porque você pode desenvolver depressão. A vida começa a ficar mais preta e branca, sem sentido, sem sabor, e você começa a desenvolver o primeiro sintoma básico de uma depressão, que é a perda de vitalidade e a perda de desempenho. Doutor, os jovens que estão em casa, e tem muito jovem que não consegue pedir ajuda, tem esse bloqueio. O que o senhor diria para essa pessoa? Qual a mensagem que o senhor passaria para essa pessoa que ela tem um bloqueio ou ela não consegue falar, ela não consegue expressar, pedir ajuda? É uma situação muito delicada, Micael, mas eu aconselho você, jovem, a buscar a sua rede de apoio. Todos nós temos vínculos com algumas pessoas. E por mais que você sinta vergonha muitas vezes, não tenha vergonha disso. Nós compreendemos que às vezes falar de um problema, Micael, causa dor. Nós temos esse mecanismo protetivo de evitar determinadas situações. Mas nós temos que confiar que existem pessoas do nosso lado, o nosso pai, nossa mãe, ou um amigo, e que nós temos que sinalizar. Porque pessoas, elas não fingem ter depressão, por exemplo, elas fingem estar bem.
Então é muito importante você que nos assiste, você jovem, que você possa sinalizar para alguém, falar para um amigo, para um pai, e essa pessoa talvez aí, você que recebeu talvez a sinalização de um amigo, né, ou de um parente, que você corra o quanto antes e busque ajuda profissional, porque pode salvar a vida de uma pessoa. Muito importante essa informação, né? De que a pessoa que quando ela tá com depressão, ela não finge a doença, mas ela finge estar bem. Eu vi um vídeo muito parecido com isso que o senhor disse, que eram dois amigos que eles se encontravam no mesmo lugar todos os dias. E um tava sempre animado e o outro tava sempre cabisbaixo, parecia cansado, sempre. E aí começava a aparecer várias coisas escritas, né? As pessoas dão sinais e tal, falando sobre a depressão, e do nada aparece o cabisbaixo sozinho. E junto o chapéu do animadão do lado. E aí é muito isso que você tá falando, né? A pessoa não finge a doença, ela finge estar bem. E diz pra mim, o doutor, me veio à cabeça, qual é a importância da terapia, de você conversar com um profissional da psicologia? Qual a importância disso? É muito importante, por quê? Porque todos nós possuímos demandas na nossa vida, né? Nós possuímos crenças que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, através dos acontecimentos, situações traumáticas que vivenciamos, e através da terapia, da ajuda do profissional, ele vai ter todas as condições de te ouvir com uma escuta ativa, e ele vai ter condições de usar ali técnicas e manejos para que você possa reestruturar, né, de maneira científica, né, a sua cognição, ou seja, a sua maneira de pensar. Porque, Micael, toda situação gera um pensamento, todo pensamento gera uma emoção e toda emoção gera um comportamento. Então, os nossos pensamentos muitas vezes são automatizados. Então, quando nós identificamos os gatilhos, questionamos os nossos pensamentos e reestruturamos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Mudando a nossa maneira de pensar, mudamos a nossa maneira de sentir. Mudando a maneira de sentir, mudamos a nossa maneira de nos comportarmos. Por isso a terapia, ela é muito importante, porque faz com que você, além de reestruturar sua mente, né, ter também ressignificar acontecimentos traumáticos, você também vai ter ferramentas, e você vai desenvolver ferramentas, habilidades sociais, para que os problemas futuros você saiba lidar da melhor maneira possível. Sim, caramba, que importante. E doutor, e as pessoas que elas não têm a possibilidade de procurar um tratamento e pagar por ele, existe uma possibilidade dela passar por esse tratamento e assim de forma gratuita? Eu orientaria a procurar as faculdades. Toda faculdade de psicologia possui ali um campus, um laboratório, uma clínica, onde o sistema ali, eles oferecem de maneira gratuita a terapia. Então é supervisionado, é tudo feito com muito zelo e com muito capricho. Então eu oriento, né, você procurar, caso você não tenha condições, você procurar as universidades que abordam no caso, a carreira da psicologia. Doutor, muito obrigado pelo tempo aqui do senhor aqui. O nosso desejo, a nossa oração tem sido levar informação para esses jovens, né? É um tempo muito difícil, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu tenho certeza que hoje a gente levou informação muito importante para eles, e tenho certeza que vai ser edificante para a vida deles. Mas quero que você deixe uma mensagem para eles que estão ouvindo, os jovens. Eu queria agradecer a você, Micael, a todo o Ministério Jovem, ao apóstolo Márcio Pôncio e sua equipe, também a Igreja da Nuvem, que sempre nos recebe com muito carinho. Eu gostaria de deixar um versículo que se encontra no Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que você possa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque Ele cuida de todas as coisas. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Mais um Papo Jovem chegando ao final. Você que está em casa, você que está precisando de ajuda, você que precisa, você que identifica em você mesmo que você precisa, vá até alguém, vá no seu amigo, vá num familiar e procure ajuda. Procure um psicólogo, que ele vai te ajudar. Volta no início do vídeo, assiste tudo de novo para você ver a importância de procurar um psicólogo. Seja forte e corajoso, e até logo. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.